E aí, gás nobre, tudo bem com vocês? Essa é a nossa quinta aula da sequência de biologia para a prova do Enem e nela a gente vai tratar de um assunto muito cascudo, a respiração celular, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, tudo mastigadinho, daquele jeito para você se dar bem nessa prova que é a mais importante do ano. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido, vem comigo! Bom, então vamos tratar desse assunto que dá até pesadelo nas pessoas às vezes, ó, respiração celular. O que é a respiração celular? Pessoal, toda vez que você vê o termo respiração sob o ponto de vista da célula, você tem que lembrar. Isso não é entrar oxigênio e sair gás carbônico, não é uma respiração sistêmica como aquela que a gente faz por meio dos nossos pulmões. A respiração celular é uma produção de energia, ok? Guarda isso na sua cabeça. Síntese de ATP, uma molécula energética. Só que tem um detalhe, tá? A gente chama ela de respiração porque ela é um processo aeróbio. Aeróbio ou aeróbico é a mesma coisa. São processos bioquímicos que demandam de gás oxigênio. No que consiste essa respiração celular? Olha só, nós temos glicose mais gás oxigênio reagindo, formando água, gás carbônico e energia, na forma de uma molécula chamada de ATP, uma energia química, tá? Beleza, agora, prof, essa equação me diz alguma coisa? Te diz sim, tá? Essa equação tá te mostrando o seguinte, que você vai pegar a glicose, que é a nossa fonte primária de energia, você estuda isso na parte de bioquímica, e vai se utilizar dessa glicose por processos que dependem de oxigênio para gerar ATP. Ou seja, o oxigênio que você inspira durante a respiração sistêmica vai ser utilizado para produzir energia. E a glicose que provém dos seus alimentos, você come um pão, você tem carboidrato nesse pão, esse carboidrato é formado por cadeias de glicose e isso vai parar na sua corrente sanguínea e é utilizado também para a produção de energia. Só que em decorrência dessa produção de energia, nós vamos ter dois resíduos. Que resíduos são esses? A água e o gás carbônico. Professora, a sua reação química não está balanceada. Não tem problema. Sobre o nosso ponto de vista biológico, agora balancear a reação química não é importante, tá? Beleza, então glicose reagindo com oxigênio vai formar água, gás carbônico e o nosso interessante produto aqui é o ATP, na forma de energia química, né? Agora vamos lembrar o seguinte, esse processo ele ocorre dentro de uma organela denominada de mitocôndria. Mitocôndria aí super famosa, tem esse jeitão diferente e não esquece que essa mitocôndria ela tem uma origem endossimbiótica. Até vamos colocar aqui, ó. Origem endossimbiótica. E o que significa isso, prof? É bem provável que as mitocôndrias no passado eram bactérias ou estruturas semelhantes às atuais bactérias. Essas bactérias que produziam muito ATP, que tinha essa capacidade extraordinária de sintetizar energia, foram incorporados por organismos muito simples, organismos que se alimentavam por meio de fagocitose, e aí no que englobaram essa bactéria que deu origem à mitocôndria, ao invés desse alimento ser digerido e os nutrientes começarem a ser distribuídos por dentro da célula, a célula pensou, tá? Entre aspas, claro, que era melhor manter a bactéria lá dentro. Opa, se você produz muito ATP, por que a gente não faz uma parceria? Você fica protegidinha dentro de mim, e nessa proteção ainda te forneço oxigênio e glicose. O que você tem que me dar em troca? ATP. E assim, provavelmente, as mitocôndrias surgiram por um processo de parceria, uma endossimbiose. O que é uma endossimbiose? Endo quer dizer dentro. Simbiose quer dizer essa parceria, esse mutualismo de alto grau de dependência. Beleza. Professor, temos evidências dessa hipótese endossimbiótica? Temos sim. Se você analisar a mitocôndria, você vai perceber que ela tem um DNA só para ela. Ela tem um DNA próprio, e inclusive esse DNA é um DNA circular, igual aquele que a gente encontra nas bactérias convencionais. Então você vai perceber que lá na mitocôndria a gente tem um DNA. Professor, o DNA não fica no núcleo da célula? O DNA celular fica no núcleo, mas a mitocôndria tem o seu próprio DNA. Além de ter o seu próprio DNA, a mitocôndria também tem estruturas denominadas de ribossomos. Então vamos colocar aqui, ó. Ribossomos.
Isso quer dizer o quê? O ribossomo, gente, é a estrutura responsável pela síntese proteica, ou seja, a mitocôndria tem informações genéticas, ela tem informações para sintetizar as proteínas e elas têm os ribossomos que permitem essa síntese proteica. A mitocôndria consegue, a partir disso, sintetizar as suas proteínas e, de certa forma, ela acaba tendo um metabolismo à parte. Ela tem uma capacidade metabólica que é dela, individual, que não depende de comandos químicos da célula na maior parte das vezes. Isso quer dizer o quê? Que quando, por exemplo, a mitocôndria tem grandes quantidades de glicose disponível, quando ela tem uma boa quantidade de oxigênio disponível e ela começa a crescer demais, ela, por exemplo, ela pode se autoduplicar, ela pode regular as suas quantidades dentro da célula, ela tem capacidade de síntese de suas próprias proteínas, ela tem um metabolismo próprio. Quero que você anote aí, mitocôndrias têm metabolismo próprio. Por quê? Porque provavelmente no passado elas eram organismos isolados das células que hoje a gente chama de células eucariontes. Agora, para entender respiração celular, e a gente vai trabalhar isso de maneira bem sintética, assim, trabalhando só nos pontos que são mais relevantes e dando aquele toque de Enem. A gente tem que ver as partes dessa mitocôndria. Quais são as partes de uma mitocôndria? Você tem aqui, ó, membrana externa, ó, membrana externa. Você tem uma membrana interna. E se você percebeu, a membrana interna tem dobras e mais dobras. Essas dobrinhas a gente vai chamar de cristas mitocondriais. Então puxa uma flechinha, isso aqui é uma crista mitocondrial. E o espaço que a gente tem aqui no meio, entre as cristas, esse espaço de preenchimento, onde a gente tem um líquido semigelatinoso, nós vamos chamar de matriz, tá? A chamada matriz mitocondrial. Então as partes são importantes dentro dessa estrutura, tá? São a membrana externa, a membrana interna, a crista mitocondrial e a matriz mitocondrial. Belezinha. Agora que você já sabe as partes da mitocôndria, você sabe da origem dessa mitocôndria, resta a gente entender como ocorre a respiração celular. E como é que ocorre, prof? Por meio dessas 3 etapas que você está enxergando aqui. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Beleza? O que seria a glicólise, a primeira etapa da respiração celular? A glicólise, gente, como o nome diz, é a quebra da molécula de glicose. Você vai pegar uma molécula de glicose e pá, quebrar. Vamos colocar aqui, ó. Você vai pegar a glicose e você vai quebrar. Eu vou representar um Q e um ponto de exclamação, tá? Claro que de ponto de vista de bioquímica não é quebra, né? Você vai romper ligações ali, mas para nós pode ser chamado de quebra. A glicose vai ser quebrada e ao quebrar a glicose a gente vai gerar compostos denominados de ácidos pirúvicos. São 2 ácidos pirúvicos. Professor, explica melhor essa parada. Ó, a glicose é uma molécula de 6 carbonos, tá? 6 carbonos. Você sabe, né? C6H12O6. Belezinha. No momento que você provoca essa lise, você vai quebrar essa molécula de glicose em 2 porções, cada uma com 3 carbonos. Os ácidos pirúvicos, 3 carbonos cada um. Beleza. Agora, gente, preste muita atenção. No momento que você quebra a molécula de glicose, você está rompendo ligações químicas. E nesse momento que você rompe ligações químicas, você está também provocando saída de elétrons. Porque os elétrons estão interagindo entre as ligações químicas, entre os carbonos ali que a gente tem na molécula de glicose. No momento que você quebra, elétrons vão ser liberados. Esses elétrons, eles são transportados, eles são segurados por uma molécula e são transportados para depois serem utilizados lá na cadeia respiratória. A molécula responsável por transportar esses elétrons é uma molécula chamada de NAD. O NAD é um derivado da vitamina B3. A vitamina B3 que é fundamental nos processos de metabolismo energético. Se você não tiver vitamina B3, pode ter certeza, você vai ter problema no processo de respiração celular. Por quê? Porque você não vai ter quem segure os elétrons derivados da quebra da glicose, depois da quebra dos ácidos pirúvicos que vai rolar lá no ciclo de Krebs. Então você precisa desses compostos. Esse composto é chamado de NAD, tá? Então a gente vai ter 2 NAD. E esse NAD, derivado da vitamina B3, nicotinamida, ele vai
se juntar a um hidrogênio e carregar consigo elétronzinhos. Beleza? Massa. E aí tem mais uma coisa importante. A glicólise em si já gera ATPs. Ah, professor, que legal. Já está produzindo energia ali na primeira etapa. Sim. É muito? Não, bem pouquinho, tá? Lá na glicólise a gente vai produzir como saldo 2 ATPs. Por que como saldo? Porque para poder iniciar a glicólise você gasta 2 moléculas energéticas. Você vai gastar 2 ATPs. Ao final você produz 4. Mas se você produziu 4 e gastou 2, o teu saldo vai ser de 2. Isso é importante, tá? Você vai ter ácidos pirúvicos, você vai ter NAD, você vai ter 2 ATPs. Isso tudo dentro da glicólise. E aí vem uma informação importantíssima. Essa primeira etapa, chamada de glicólise, ela não ocorre na mitocôndria. Ela ocorre fora da mitocôndria. É a única das 3 etapas que ocorre fora da mitocôndria. Então coloca aqui, ó, a etapa número 1, que é a glicólise, fora da mitocôndria. O que tem fora de uma mitocôndria lá na célula? Ah, sei lá, professor. A gente tem o citoplasma celular. Então coloca aí, ó, glicólise no citoplasma da célula. Ah, tá, professor, que massa. Muito bem. Então essa foi a primeira etapa, tá? Glicólise. Só gerou 2 ATPs? Só. Aí vem o ciclo de Krebs. O que a gente pode dizer a respeito do ciclo de Krebs para simplificar essa história para vocês? Esse composto chamado de ácido pirúvico, ele vai ser lançado para o ciclo de Krebs e a gente vai continuar quebrando essa cadeia. Como assim, prof? Você pegou a glicose, pá, quebrou ao meio, formou 2 ácidos pirúvicos. Aí esses ácidos pirúvicos continuam sendo quebrados. E aí você vai liberando carbono, liberando carbono. Então coloca aqui, ó, ciclo de Krebs, você vai pegar 2 ácidos pirúvicos, ok? E esses ácidos pirúvicos também vão também vão sofrer quebra. Só que no momento que você vai quebrando esses ácidos pirúvicos, você vai liberando gás carbônico. Tá aqui, ó, gás carbônico. Então a gente vai ter o ácido pirúvico com uma molécula de 3 carbonos. Como são 2 ácidos pirúvicos que estão entrando simultaneamente em ciclo de Krebs, a gente vai ter 2 vezes 3, 6 carbonos no total, que são os 6 carbonos da glicose. Esses 6 carbonos vão sair na forma de 6 moléculas de CO2, ok? Durante toda essa quebra, a gente vai ter também a liberação de 6 NADH. O NADH lembra um transportador de elétrons. A gente vai ter a participação de um outro transportador derivado da riboflavina, é o FAD. H2, ok, que também transporta com ele elétronzinhos. Vamos botar um elétron aqui para você não esquecer. E a gente vai ter durante esse ciclo de Krebs também a geração de mais 2 moléculas de ATP. 2 ATPs. Olha só. Prof, deixa eu só ver se eu entendi. Esse processo todo, esse monte de quebra que está rolando, geraram 2 ATPzinhos lá na glicólise e mais 2 ATPzinhos no ciclo de Krebs? Exato. Isso é muito ou pouco? É pouquinho. Bom, então para que todo esse processo bioquímico? Porque esses processos são essenciais para que a gente tenha a cadeia respiratória, que é muito energética. Então vamos lá. Ciclo de Krebs, gente, vai ocorrer dentro da mitocôndria já, nessa porção que a gente vai chamar de matriz. Então vou puxar aqui, ó, ciclo de Krebs na matriz mitocondrial. Perfeito? Massa. Próxima etapa, cadeia respiratória. Gente, cadeia respiratória é um processo em que a gente tem saltos de elétrons por complexos enzimáticos e esses elétrons, eles vão promover o bombeamento de prótons. Elétron tem carga negativa, prótons tem carga positiva. Um próton, quando eu falo, eu estou falando de um H+, tá? Lembra que o hidrogênio só tem um próton e um elétron. Se eu tirar um elétron dele, fica só o próton. Então, um H+ é um próton, tá? Durante esse processo chamado de cadeia respiratória, nós vamos se utilizar daquelas moléculas chamadas de NAD para ficar bombeando
prótons para esses espaços que existem entre as membranas. A gente vai pegar esses elétronzinhos aqui do NAD, esses elétrons do FAD e utilizá-los para encher de prótons nesses espaços intermembrana. Esses prótons têm que voltar. No que eles voltam, eles vão passar dentro de uma enzima chamada de ATP sintase. Essa ATP sintase é como se fosse uma turbina de uma hidrelétrica. Quando passa o próton por ela, ela gira. Passou o próton, passou o próton, e à medida que vai passando o próton, vai girando. E esse giro que a gente tem da ATP sintase é energia suficiente para a gente conseguir produzir grandes quantidades de ATP. Então vamos colocar aqui, ó, cadeia respiratória. NADH e FADH2 são usados para bombeamento de H+. E esse bombeamento de H+, gente, promove síntese de ATP. Prof, quanto ATP é produzido na cadeia respiratória? Bastante. De 32 a 34 ATPs. Por que de 32 a 34? Porque a gente tem um fator de compensação. Existem complexos presentes lá nas cristas, complexos enzimáticos que aproveitam a riboflavina, o FAD, e outros que não aproveitam. Se não aproveitar, produz menos ATP. Se aproveitar, produz mais ATP. Então a gente vai colocar aqui, ó, síntese de ATP de 32 a 34. Beleza? Muito bem. Cadeia respiratória importante aí nessa história. Agora tem um detalhe. Essa cadeia respiratória ocorre nas cristas. E talvez, eu não sei se você se deu por conta, tá faltando alguém na nossa história. Alguém importante. Olha aqui, ó. Respiração celular. Glicose mais oxigênio forma água, gás carbônico e energia. Glicose, a gente entendeu, ela foi quebrada. Depois, os ácidos pirúvicos decorrentes da quebra da glicose foram quebrados também. Agora, cadê o oxigênio? Professor, onde é que ele vai parar? Qual a utilidade desse oxigênio? Preste bastante atenção. Durante todos esses processos de quebra, vai lascando moléculas, você vai liberando muito H+, H+. Gente, você sabe que qualquer solução que tenha grandes concentrações de íon hidrogênio, ela se torna muito ácida. Isso é o que vai ocorrendo com a mitocôndria à medida que vão rolando esses processos bioquímicos. A mitocôndria vai se tornando ácida, muito ácida. Para evitar que essa mitocôndria fique muito ácida e ela pare de funcionar, é que entra o oxigênio. O oxigênio vai reagir com esses hidrogênios e esses eletronzinhos do NAD para formar água. A gente se utiliza do oxigênio para capturar hidrogênio e evitar a acidez mitocondrial. Vamos anotar isso que é importante. Olha só. Glicose vai ser utilizada durante o início do nosso processo bioquímico e essa glicose vai resultar na formação de gás carbônico, beleza? Então, glicose vai virar CO2 por meio de duas etapas, glicólise e ciclo de Krebs. Agora, o oxigênio, pega aí o oxigênio, ele vai acabar virando água. Como virando água, professor? O oxigênio está aqui, ele vai reagir. Vamos colocar aqui, ó, meia molécula de O2 mais 2H+, mais 2 elétrons que estavam lá nos NADs, vão formar uma molécula de H2O. Então eu quero que você anote uma coisa muito importante aí no seu caderno. Qual é a utilidade do oxigênio no seu processo respiratório? Anote, o oxigênio evita a acidez mitocondrial. Ele reage com hidrogênios e elétrons para formar água. Beleza?
Pessoal, essa cadeia respiratória ela sintetiza ATPs e a gente vai dizer que esse processo é uma fosforilação oxidativa. E o que significa isso? Fosforilar é você juntar fósforos para formar ATP, que é uma adenosina trifosfato. Então você está fosforilando toda vez que está produzindo ATP. Por que oxidativa? Porque você depende de oxigênio para esse processo acontecer. E aí a última coisa para a gente finalizar a nossa aula. Qual dos 3 processos são processos aeróbicos de fato? Aqui não tem consumo de oxigênio, não é um processo aeróbico. No ciclo de Krebs também não tem consumo de oxigênio, não é um processo aeróbico. O único processo verdadeiramente aeróbico da respiração celular é a cadeia respiratória. Essa cadeia respiratória consome oxigênio e permite grande síntese de ATP. É isso aí, galerinha. A gente concluiu mais uma aula e eu espero que você tenha gostado. Se você se sentir à vontade, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e principalmente compartilhe essa aula com seus colegas. Isso é uma maneira muito legal de você incentivar projetos como o nosso, que visam sempre a qualidade e ensino para todos. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!